Agora no Conexão Poder, o nosso entrevistado é o Léo Bortolin, presidente da MM. Quem participa comigo nessa entrevista é a jornalista Karine Arruda. Seja bem-vindo, Léo. Quero primeiro agradecer, é uma alegria voltar aqui no Conexão Poder, hoje com você, Ana, com a Karine. Eu sempre me sinto muito à vontade aqui nesse veículo de comunicação que hoje tem tanto respeito, tanto ajudando a levar informação de qualidade para o Estado como um todo. E falando de informação de qualidade, quero agradecer também aqui o Hernandes, que nos auxilia muito nas pautas, porque muitas vezes a gente tem a necessidade de alcançar aquele prefeito que está no interior, mas que a gente quer também trazer esse espaço para ele, para que essa informação possa circular, e a MM tem se mostrado muito prestativa nesse sentido. Então, agradecer publicamente aqui o trabalho do seu assessor, porque eu percebo essa vocação na sua gestão de muitas mudanças, de avanços dentro da MM. A inteligência artificial é uma delas. Nós estamos vivendo um momento de seminário sobre inteligência artificial. Como que isso está acontecendo, Léo? Bom, na verdade, desde que nós assumimos a MM no ano passado, nós tínhamos como propósito levar os seminários gratuitos aos municípios para que pudéssemos procurar a forma de deixar a gestão mais eficiente. Como melhorar a performance, seja na arrecadação, como estruturar melhor o departamento de projetos de uma prefeitura, como trabalhar o cadastramento de uma proposta dentro dos portais do governo. Então, nós tínhamos como proposta, uma delas, reforçar e criar um calendário aí com diversos seminários e gratuitos. Já quando eu assumi, já fazia quase 2 anos que a MM não realizava qualquer evento AMM. E o ano passado foram mais aí de 12, 14 eventos, e esse ano nós vamos dobrar essa quantia. E esse mês acontece, na verdade, amanhã nós iniciamos essa pauta da inteligência artificial. E é um tema que, para Mato Grosso, ele ainda está muito distante, em que pese ele fazer parte do cotidiano, do dia a dia, Quando você vai no Google e procura alguma coisa, você está usando uma IA. E isso está tão natural que, às vezes, a gente nem consegue conectar que nós estamos fazendo uso de uma inteligência artificial. E se hoje alguns hospitais, um hospital em específico na China já está fazendo cirurgia 100% com robô IA, o porquê nós não utilizarmos dessa ferramenta para melhorar a eficiência na gestão? Então, aonde a gente pode inserir? Na área de segurança pública, isso tem vários exemplos, inclusive eu tive a oportunidade, enquanto prefeito de Primavera, de criar todo um ciclo de proteção virtual dentro da cidade, com leitura de caracteres de veículos, para identificar se o veículo que passa naquela via é fruto de roubo, enfim, se é clonado. E você pode usar em todas as áreas, seja na educação, seja na saúde, na melhora da arrecadação municipal, como você fazer a leitura dentro das empresas que estão recolhendo o ISS, que é uma receita pura para a administração do município, e que agora ela tem que ser muito bem fiscalizada, porque vai inclusive servir de base para a distribuição do IBS a partir de 27. Sim, e Léo, você, percorrendo Mato Grosso como um todo, há muitas diferenças, por exemplo, na chegada dessa tecnologia em alguns municípios muito mais avançados, que estão já nessa linguagem mais moderna, e outros ainda que precisam de muito mais auxílio da MM. Muito. A maioria, poderia dizer? Eu acredito que a grande maioria ainda tem a IA como um tema distante da administração municipal. Então, esse seminário, ele traz principalmente essa abordagem da gente mudar a cultura, quebrar a barreira que existe, para a gente possibilitar de fato que o servidor ele se antene com essas ideias. Perder o medo. Isso, perder o medo. Eu lembro, Primavera, quando a gente assumiu, ainda tinha alguns levantamentos que era feito em folha de Excel. E quanto mais distante o município, quanto menor o município, naturalmente, maior é a dificuldade, maior é a distância da inovação e da tecnologia.
né? Então eu acredito que esse seminário ele vem para a gente ajudar a dar essa virada de chave e a mostrar para o prefeito, para a prefeita, para o secretário, que IA, que inovação, que inclusive na semana passada nós tivemos um evento gigante de inovação assinado pela CCTS, junto com o Parque Tecnológico e a EMM, e dar essa virada de chave. Ele entender que a IA não significa investir na ciência, significa utilizar de métodos e ferramentas inovadoras, modernas, né, da inteligência artificial, para poder levantar dados, para poder ter maior controle, para poder melhorar a gestão no dia a dia. Não é que o ser humano... E não é que o ser humano vai perder seu espaço, né? O profissional ele vai continuar tendo seu espaço, otimizando o seu trabalho. Até porque atrás da IA tem que ter alguém que dê o comando, né? Léo, você citou Primavera aqui, né, em alguns momentos, e você teve essa experiência de prefeito, foi reeleito com uma aprovação expressiva, né? E quais são os legados que você deixou em Primavera, assim, quando você olha para a sua história e Primavera, o que era Primavera antes e o que ficou depois de Léo na gestão? Bom, Primavera, eu sempre falo que administrar aquele município é como você às vezes enxuga gelo, né? Porque é um município que cresce dinamicamente. Primavera, quando eu assumi, não tinha 50 mil habitantes, e em 7 anos ele passou a ter 110 mil habitantes, né? Então, o censo 90 e poucos, mas a real a gente sabe que chega a 110 mil habitantes. E é um município que todo dia chega gente, chega criança, a taxa de natalidade é muito alta, porque é um município jovem. E tem quantos anos? 39 é a minha idade. Nossa, novo. Principalmente eu ou a cidade? Os dois. Os dois estavam até falando. Os dois, Léo. Os dois. Você nasceu onde? Rio Claro. Rio Claro. Mas sou mato-grossense já há 25 anos. E com certeza eu acho que a maior virada de chave foi quando a gente conseguiu quebrar a bolha e fazer com que o processo da verticalização da agroindústria acontecesse. Quando eu assumi, Primavera tinha praticamente 2 indústrias, a Cargill e a Mantiqueira, e hoje é uma das cidades que proporcionalmente mais industrializa dentro do estado de Mato Grosso. Né, a gente poder parar de falar um pouco de celebrar o volume de commodities e falar na indústria da transformação. Né, eu sempre falo que se não fosse o impacto da reforma tributária, principalmente no corte dos subsídios e isenções, agora com o advento da ferrovia, que passa a ser uma realidade próxima de Mato Grosso, Primavera ia simplesmente ser uma das cidades com maior taxa de crescimento do Brasil, como diversas outras regiões do estado de Mato Grosso. Né? Então, eu sempre costumo dizer que a gente quebrou essa bolha, nós furamos ela. Né? Eu lembro que quando eu assumi o município, existia um protecionismo de não deixar as grandes redes irem para lá. Mas era um erro, porque as pessoas saíam de lá para comprar na van em Rondonópolis. Exato. Quem era de Campo Verde ia para a van de Cuiabá. Paranatinga, Santo Antônio, a mesma coisa. E hoje não, as pessoas de todas essas regiões passaram a ter Primavera como um polo de fomento comercial. Né? Então, eu vejo que essa grande virada de chave em pensar Primavera como uma cidade grande, parar de pensar como uma cidade de interior. Né? O que a gente fez para poder levar indústrias, para vender Primavera positivamente, não somente para Mato Grosso, mas para o Brasil como um todo. Né? E você acredita essa sua, o seu dinamismo, a maneira como você conduziu a gestão, te credenciou também nesses espaços em nível estadual, por exemplo, hoje a MM sendo respeitado pelos prefeitos por ter vivido na pele toda a experiência de ser gestor de uma cidade e fazer transformações. É claro que é muito difícil. Hoje eu conheço 136 municípios de Mato Grosso e a dificuldade que eu tinha não é a mesma que municípios como Araguainha, como São José do Povo, como Luciara, como Barão de Melgaço tem, porque realmente ser prefeito onde não existe recurso é muito difícil. É muito difícil. Eu estava agora há pouco a prefeita de Barão de Melgaço, né, que estava desesperada, não existe mais estrada, não existe mais ponte, como que vai fazer? Pouco repasse, né? Pouca arrecadação, pouco, financiamento, tudo. Né, a União com uma dificuldade em liberação de recurso. Então, ser prefeito de uma cidade
sem condição financeira é mais difícil do que você ser prefeito de uma cidade que tem capital econômico para não depender de repasses constitucionais. Mas ser prefeito de qualquer forma não é fácil. Cada município tem a sua característica, cada município tem a sua dificuldade. E hoje os prefeitos vivem essa questão do índice do ICMS, com essa perspectiva de queda. Aqui eu recebi, 63 municípios tiveram queda, né, a partir dessa publicação do índice preliminar de ICMS. A MM também já se organizou nesse mutirão técnico de orientação. Qual que é a sua avaliação desse impacto, dessa queda no índice de ICMS? Esse número pode aumentar? Na verdade, assim, você tem que olhar o bolo como um todo, né? Para alguém estar perdendo é porque alguém está ganhando. Não tem como... É um bolo ICMS. Esse valor tem que ser compartilhado, né? E é um valor fechado que é dividido entre os municípios. E qual que é o parâmetro dessa divisão? É como se fosse um bolo. Você tem o percentual do IPM, que é o Índice de Participação dos Municípios, que é o que compõe o ICMS. Então, dentro do IPM, você vai ter lá o que compõe dentro do Índice da Saúde, quais os critérios que são avaliados dentro do índice da educação, em unidade de conservação. Então você tem uma série de quesitos que você deve prioritariamente buscar alcançá-los, né? Como na saúde. Nós temos o combate e erradicação à hanseníase, à tuberculose, a cobertura na atenção básica, a vacinação infantil. E aí vamos pegar esse índice da vacinação infantil e pressupor que o técnico que era para alimentar o sistema não alimentou. Esse índice vai puxar o município para baixo. Sim. E aí esse ano, até o dia 30, é o momento dos municípios contestarem ou impugnarem o índice. Só que é muito técnico. Por isso que, em parceria com o governo do estado, com a Secretaria de Planejamento e todas as mais secretarias que compõem o índice, como a CEAF, como a SEDUC, como a SES, como a Cefaz, nós estaremos no mutirão atendendo os municípios essa semana. É claro que alguns municípios maiores também tiveram uma perca, porque a emenda constitucional 108, ela reduz o valor agregado de 75 para 65, passando esses 10% para educação. Então, Várzea Grande e Cuiabá foram impactados. Foram impactados. E a lei estadual 7746, que diminui também o coeficiente populacional. Então, automaticamente, alguns municípios maiores também tiveram uma queda. Mas atrelado a isso, o que acontece, por exemplo, em Cuiabá, é que há alguns anos a cidade já vem tendo quedas expressivas em alguns índices. Então a gente vê o esforço do atual prefeito para poder melhorar essa arrecadação, até porque os municípios eles precisam ter performance. Por isso que a gente investe tanto no quê? Na capacidade técnica, né, dos profissionais, porque tudo o que você faz no seu dia a dia, às vezes ele está impactando no ICMS. Reflete em falta de recursos para investimento, né? E às vezes você fala com um coordenador de uma determinada área e por mesmo falta de conhecimento técnico, ele não sabe que o serviço dele no dia a dia tem impacto direto na distribuição do ICMS. E eu tenho essa tendência de chamá-lo de prefeito, né, presidente? Neste mutirão, vai ter um mutirão aí, igual Várzea Grandense. Nesse mutirão, os municípios estarão ali para receber orientação. E existe maneira de reverter esse quadro de queda? Existe, se conseguir comprovar que o valor daquele indexador teve alguma falha no seu lançamento, ou que a Cefaz acabou encaminhando um número de maneira equivocada, ou que o município tem condição de comprovar o contrário do que está nos índices, né? Então, realmente, é um trabalho totalmente técnico e pela primeira vez na história a gente conseguiu formular esse mutirão, que eu tenho certeza, aí nós já teve 63 municípios que teve queda no índice, mas passam de 80 no índice preliminar, que é o índice total, somado todas as categorias. Agora são 80 e poucos municípios, 82, que tiveram perca em algum dos segmentos.
mas quando totalizado, essa diferença, às vezes, o que perdeu em um ganhou mais no outro, então compensou e caiu para 63. E o prazo, Léo, para que o município procure e participe desse mutirão é até quando? Como Dia é? 30, não, o mutirão é quarta, quinta e sexta dessa Agora, semana. então o município que está nos ajudando, ele é híbrido ou não? Não Só tem presencial. como, só Então, presencial. o prefeito que está nos assistindo tem que se organizar para vir para Mas eu Cuiabá e acredito buscar essa que orientação. vai movimentar bastante, porque é muita dúvida, viu? Sim, e impacta diretamente no recurso e no desenvolvimento do município, né? Porque se há uma programação de algo a ser feito, né? O orçamento pensado tem que ter essa participação. Eu já queria puxar, Ana, acho que a gente tem outros assuntos claramente para falar sobre a AMM, mas eu já vim curiosa para a questão política, se me permite. A gente está aí, já está vendo comentários, alguns políticos já têm se posicionado aí como pré-candidatos na disputa ao governo, ao Senado, deputados estaduais, federais. E a gente acompanhou algumas matérias anteriores também comentando sobre o seu possível interesse na disputa a deputado estadual. Léo, como é que está essa conversa? Se confirma como pré-candidato a deputado estadual? Quais são os seus interesses agora, suas pretensões aí, levando em consideração que a gente tem falado bastante desse seu trabalho bem feito na prefeitura e agora também à frente da AMM? Karine, na verdade, eu sempre construí a carreira política durante todos esses anos como se uma escada fosse. Sim, lógico. Então, eu lembro que em 2000, eu tinha o sonho de disputar uma eleição de vereador, mas eu entendi que naquele momento ainda eu não tinha cenário para isso. Quer dizer, em 2000 não, em 2008. Uhum. Aí em 2012, e com o apoio da Janaína Riva, que é minha amiga de longa data. E também do mesmo partido. Correligionária, sempre andamos juntos. Eu disputo a primeira eleição para vereador, mas antes disso eu tinha sido por 6 anos assessor. Então eu fui assessor, fui vereador, numa eleição muito difícil, de 90 dias naquela época. Eu não sabia como a gente era louco de ficar 90 dias andando embaixo de sol pedindo voto. E quando a urna abriu, eu tive a alegria de ter 14% dos votos naquela eleição, mais de 2.000 votos em 2012. Aí em 2016, novamente fui reeleito, com a alegria de ter sido mais votado no pleito, e aí me torno presidente da Câmara e, por força de decisão do Tribunal Superior Eleitoral, acabo assumindo no mandato muito curto ali, e convoca-se uma eleição extraordinária e eu participo dela, e acabo assumindo um primeiro mandato de prefeito de 3 anos. E aí já na reeleição, de ter a alegria de ter quase 90% dos votos contra o adversário, né? E aí a oportunidade, né, de ser presidente da AMM, com apoio de diversos prefeitos que à época tinham condição também de ser candidatos a presidente e que ajudaram na construção dessa candidatura, que eu sempre falo que das 5 eleições que eu disputei, 2 de vereador, 2 de prefeito e presidente da AMM, a da presidência da AMM foi a mais difícil, né, que é uma eleição de colegiado. Na época não tinha conhecimento com todos os prefeitos, né, hoje a gente já participa do cotidiano e alguns prefeitos da família, né, com amigos e tudo mais. E naturalmente que agora eu acredito que a Assembleia seja um próximo passo. Então, nós estamos construindo com muito carinho, né? O projeto político não se constrói sozinho, né? Essa eleição da Assembleia, eu vejo que ela vai ser a mais difícil da história, porque a Assembleia como um todo tem uma excelente avaliação, né? Todos os deputados com emenda, né? Com um governo que tem sido parceiro dos deputados no sentido de, às vezes, ajudar com uma ponte, com um projeto de asfalto, né? Com um convênio. E ainda alguns secretários de Estado que saem muito fortes para a disputa, como o próprio secretário Gilberto, como o Alan Porto, né, que são bons secretários. Allan Kardec. Né, e ainda você tem prefeitos que saíram bem avaliados de municípios com grande colégio eleitoral, né, como é o caso do prefeito Ari Lafim, como é o caso do prefeito Zé Carlos do Pátio, o próprio ex-prefeito Manuel Pinheiro, né, que foi prefeito 2 vezes da capital. Então tem que ser respeitado o
o colégio eleitoral, né? Quantas pessoas em algum momento, em 2 mandatos, ele ajudou por algum motivo e que tem uma dívida de gratidão com ele. Khalil Barakat também seria um Khalil nome Barakat forte? também, né? Então, eu vejo que a eleição de estadual ela é mais difícil do que a federal nesse mandato aqui. E nessa disputa vai. Você citou a questão do grupo. O MDB, ele é um partido que citou também Janaína. Janaína tem uma representatividade, tem um posicionamento, tem um alcance popular muito grande. A gente percebe Janaína muito forte nas pesquisas, aos quais o nome dela está inserido nas mais diversas. Eu me lembro de uma pesquisa que era em Cuiabá, a influência que determinadas mulheres tinham no voto, e a Janaína sempre presente entre as que mais lideram isso. E ela tem se colocado como pré-candidata em um outro nível, um cargo hoje voltado para nível nacional. E vocês fazem parte do mesmo partido, o apoio a ela é um apoio já sacramentado? Não, o projeto do Senado, ele é irrevogável, né? Janaína é candidata ao Senado. Eu acredito, assim como ela e que todos que assistem à história do Estado política, a Assembleia ficou pequena para Janaína. Então, o projeto crucial do partido, e isso é unânime dentro do partido, é da construção da candidatura dela ao Senado, né? Janaína hoje ela conhece 100% do Estado, todos os municípios, conhece assentamentos, né? Então tem um potencial, um conceito muito bom, né? Então eu acredito que numa eleição de 2 vagas tem tudo para que ela se consolide como senadora. E a gente falando, né, em eleições também, 2026, esse cenário estadual, você como presidente da MM também já se posiciona diante de um possível candidato ao governo? Porque eu acredito que você esteja aí muito disputado pelo apoio, até pela sua atuação, pela referência que você tem no estado de Mato Grosso. Nós vamos conversar com todas as frentes, né? Os 3 candidatos naturais ao governo. Porque tem a questão institucional e tem o Léo, MDB. Né? Institucionalmente, nós não nos manifestamos. Sim, partidariamente. Né? Mas existe essa procura natural. E os 3 candidatos naturais são amigos nossos, né? Tanto o vice-governador Pivetta, como o senador Jaime Campos, o senador Wellington Fagundes, que são candidatos naturais. É claro que pode ser que às vezes aconteça de surgir um novo candidato, né, que é o caso do próprio deputado Max Russi, que eu acredito que se tiver a oportunidade é um nome que se consolida também dentro do cenário, e pelo preparo e pela articulação política, né, pelo acesso dos prefeitos. Com o apoio do governador Mauro Mendes. Na verdade, ainda a gente não dá para saber como que vai ficar o posicionamento do governador, né, que se for candidato ao Senado também tem uma prioridade. Eu vejo que a preferência Janaína e Mauro, ela é muito forte as 2 vagas, né? Agora, a decisão de qual caminho nós vamos tomar, eu acredito que ainda é um pouco cedo para a gente. Eu vou esperar a Janaína agora assumir o partido. O partido ele vai ser posicionado aqui numa bandeira de centro-direita. Hoje eu vi uma matéria sobre isso, ela se posicionando sobre isso, de direita, centro-direita, falou inclusive que o Tarcísio foi uma figura muito bem recebida no evento que ela esteve participando e que há uma tendência no estado de Mato Grosso que o partido siga este caminho. Isso aí já ficou, não precisa ser expert em política. Quem viu a eleição do município de São Paulo, né, o maior centro do Brasil, né, uma das maiores cidades do mundo, no que tange a população, e a influência que o Tarcísio teve junto com o governador junto com o prefeito de São Paulo. E qual o peso da participação do MDB com os ministros no governo Lula, no governo federal? Olha, eu vejo que vai acontecer 2 caminhos. Ou vão ter que sair do cargo, ou o MDB vai liberar as estaduais. E aqui em Mato Grosso, isso já é decisão sacramentada. Não há possibilidade de aqui no estado, acompanhar uma eleição do Lula. Já está definido. Já está definido isso. Você esteve participando, né, recentemente da marcha, né, dos prefeitos. Qual a sua avaliação em relação
ao governo federal, isso como um todo, ao apoio aos municípios. Mato Grosso, como que o governo... Porque tempos atrás, o Júlio Campos fez um posicionamento, uma fala, dizendo que o governo anterior, que o governo atual federal, ele teria destinado mais recursos e investimentos para Mato Grosso do que o governo anterior. Então, gostaria que você fizesse uma avaliação. Governo anterior e o governo atual, governo federal, afinal, quem mais fez por Mato Grosso, pelos municípios? Olha, falando de municípios, primeiro sobre a marcha, né? A marcha, ela tem como o ponto crucial a pauta do municipalismo, que é levada ao conhecimento do Congresso. Pelo Conselho Nacional, né? Pelo Conselho Nacional, que hoje eu faço parte também. Então, dentro dela tem a PEC 66, que é a PEC da sustentabilidade fiscal, que fala do parcelamento da dívida com a Previdência, que fala do limite do pagamento de precatórios, como tem a emenda do senador Wellington, que fala em atualização dos repasses federais nos programas da União. Então, você tem uma série de pautas que são debatidas e encaminhadas, né? Em relação a esse tema crucial da marcha, deixou muito a desejar a postura do presidente, diferente do presidente da Câmara, que já foi com o discurso muito bem pautado, né, falando tecnicamente a linguagem do que os prefeitos que estavam lá gostariam de ouvir. Né, e eu vejo que o presidente Lula, ele perdeu a oportunidade naquele momento também de fazer essa fala em cima da pauta do municipalismo. E ele fez uma pauta mais genérica do conceito do governo em relação ao acesso aos prefeitos. Não situações pontuais que a classe aguardava. Eu tive a oportunidade de estar prefeito com 4 presidentes, né? Um pouquinho da Dilma, Michel, o Bolsonaro e o Lula. Qual desses, a sua experiência no município de Primavera, foi mais eficaz, eficiente? Nos repasses, que são repasses do governo direto para os municípios, eu acredito que o governo Bolsonaro ele atendeu mais do que o governo Lula. Agora, na época do Michel Temer, era um momento em que existia muito recurso dentro dos ministérios, que hoje não se tem. Hoje você tem o programa PAC Seleções. Antigamente, como que funcionava? Sei lá, no Ministério do Esporte... Mas diminuiu o recurso ou o recurso foi concentrado em algo? É porque hoje os recursos saíram dos ministérios e os recursos estão dentro da Câmara e do Senado Federal. Né? Se potencializaram as emendas de uma forma que o governo federal praticamente já não tem controle do recurso financeiro. Né? Então, antes você entrava lá, tem uma quadra, meu município se enquadra pelo número de população, pelo tamanho, isso e aquilo, você cadastrava. Você fazia uma gestão direta no ministério, tinha a liberação daquela quadra. Hoje, os ministérios já não têm mais recurso. Parte do que se está no PAC Seleções, ele é com financiamento da União. E parte... aí sim é com recurso próprio que não deve ser devolvido. Mas mesmo assim, hoje a gente assiste muito distante os recursos da União que estão vindo para os municípios. Inclusive, eu vou levantar de alguma forma, até aí depois eu vou te passar, o que foi conveniado e repassado de recurso no ano passado. E em relação, vou pegar dos 3 primeiros anos de cada governo, né, porque ainda estamos a completar aí, e para poder fazer esse comparativo. Mas eu, como prefeito, eu senti na parte dos repasses mensais, dos repasses voluntários, uma queda em relação ao governo Bolsonaro. E em relação à política pública de financiamento de obras e tudo, eu acredito que no governo Michel Temer tinha mais recursos, porque o recurso estava nos ministérios. É isso que eu ia te perguntar, porque se o recurso estava nos ministérios e hoje não mais, isso também causa essa impressão, não que o recurso diminuiu, mas que a via de acesso mudou, e com isso muda a dinâmica do município. Com certeza. E hoje o que acontece? O Brasil aumentou a receita, mas aumentou o inchaço da máquina pública. Né? Hoje, o que está acontecendo... E que eu ia te perguntar, qual que é a sua impressão acompanhando tudo que está acontecendo em relação a toda essa discussão tributária, Haddad,
né, Câmara, Congresso, afinal, impostos, IOF, a taxação do super Ana, ricos. o que acontece? Eu vejo que o governo federal se perdeu em meio à construção de uma nova política tributária. Né? Infelizmente, nós não tivemos força perante a grandes bancadas como São Paulo, como Minas Gerais, como Bahia, na Câmara Federal. Né? Porque todos ali se posicionaram a favor de Mato Grosso. E a reforma tributária, ela vai realmente, ela vai impactar diretamente na queda do poder de investimento e crescimento de Mato Grosso. Né? O governo federal, ele não olhou para Mato Grosso quando desenhou a reforma tributária. Porque a partir do momento que você deixa o tributo acontecer, a natureza tributária na origem do produto, e ele vai para o consumo, quem que vai se beneficiar? O grande centro consumidor. Né? Então, a natureza tributária do imposto, né, da junção do ISS com o ICMS, a criação do IBS, para o estado de Mato Grosso vai ser altamente prejudicado. Quando se fala, mas vai ter um fundo que vai compensar, ele vai compensar para não ter perda, mas ele não vai acompanhar a previsão de ganho, ele não vai prever a previsão de aumento. Então, e paralelo a isso, nós temos o fim dos subsídios e incentivos fiscais. Né? Que isso, sem dúvida, é um prejuízo muito grande para o estado de Mato Grosso, porque nós somos um estado que não tem mercado consumidor, atrasado na logística, que não tem mão de obra. Nós temos o quê? Nós temos potencial na produção. Mas o que vai ser atrativo agora para uma empresa deixar de estar no outro estado para vir para cá, se nós vamos perder esse direito que, enquanto município, naquilo que é de competência municipal, e estado, naquilo que é de competência estadual, tinha para poder realmente dialogar com empresários e se tornar competitivo. E tem como a gente reverter isso? Eu acredito endurecer que esse diálogo? Não tem? Agora não. E eu vou te falar que o secretário Rogério Gallo, o Rogério se tornou uma referência técnica a nível de Brasil. E às vezes a gente chega, ele grita de um lado, eu grito do outro, e deputados gritam, mas infelizmente nós não temos a força devido ao número de deputados que Mato Grosso tem. A gente vai encaminhando para o final da entrevista, né, por conta de tempo, mas a gente precisa te perguntar sobre a questão da discussão que vai ter agora em agosto, a MM e a ProSoja, que vai discutir os impactos das novas demarcações de terras indígenas em Mato Grosso. Pelo menos 22 municípios podem perder parte de seus territórios. Qual a posição, Léo, da MM nesse sentido? Bom, olha, a minha posição pessoal, e hoje enquanto presidente da MM, e isso é uma decisão coletiva até a nível de diretoria, é que novas demarcações ou remarcações, elas só poderiam acontecer com força de aprovação do Congresso Nacional, que teria a legitimidade para isso. E este movimento que acontece dia 14 de agosto, com a AMM e a ProSoja, ele deve se disseminar a nível de Brasil. E os outros estados fazerem esse mesmo movimento para poder olhar para a bancada e dizer, olha, nós somos a favor da PEC do senador Zequinha, que trata exatamente deste tema, e nós também queremos que aconteça o respeito ao marco temporal em relação às demarcações, para não acontecer o que ocorreu ano passado, de na véspera do Dia do Índio, vir e se demarcar duas áreas novas, uma delas inclusive em Mato Grosso, pegando um pedaço ali de São Félix do Araguaia e Alto Boa Vista. Eu acredito que a gente tem que sempre procurar um equilíbrio, né, entre os povos originários, né, entre a população indígena, mas também um equilíbrio com quem produz, e que muitas das vezes tudo que ela construiu ao longo da vida está naquele pedaço de terra. Muitas vezes essas demarcações acontecem sem esse olhar mais apurado, envolvendo todos os entes. Com certeza. A gente acompanha casos aí que realmente geram uma insegurança jurídica, tanto para o município, o estado, como para o produtor rural. Léo, e a visita à Índia?
Estou vendo toda essa movimentação, vi nas redes sociais, e é uma missão inédita à Índia com os prefeitos de Mato Grosso. Quando vai acontecer isso? Ela acontece no final de agosto, início de setembro. Nós devemos... Agora já? Já. E a Câmara Indo-Brasileira, que assina a organização, junto com a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, através do Parque Tecnológico, e a com o apoio da Assembleia e Tribunal de Contas, né? Então, acredito que é uma missão muito bacana. A Índia é o grande mercado consumidor mundial hoje. O que isso pode impactar para nós aqui no nosso estado? Em 2 estado? segmentos. Primeiro, nós vamos visitar aquilo de case de inovação e tecnologia que a Índia hoje tem. Ao mesmo tempo que às vezes as pessoas falam a Índia é um país muito pobre, mas ela tem uma concentração de riqueza muito grande na mão de poucos. Infelizmente, a distribuição econômica do país é totalmente, mas totalmente desigual. Porém, se investiu muito em tecnologia e inovação, indústrias farmacêuticas, indústrias das mais diversas áreas, e é um pouco desse case de inovação que nós vamos buscar. Eu acho que esse ano foi um ano muito voltado ao tema de inovação, de tecnologia, e é isso que nós vamos buscar, e por isso a Secretaria de Ciência e Tecnologia assinando a missão junto. E, em paralelo, a oportunidade de apresentar aos municípios de Mato Grosso seus potenciais para esse mercado consumidor, que é tão gigante hoje mundialmente. Quantos prefeitos já estão aí confirmados? Até agora 15. Mas eu acredito de que todas as regiões. De todas as regiões. Para a gente finalizar, já te passo, Karine, também, qual o principal desafio hoje da Porque você já avançou em vários aspectos, mas hoje, assim, qual que é aquela, ainda algo que você falou, não, isso aqui eu preciso, Olha, assim, ainda é árduo, o que eu gostaria é muito técnico da gente poder auxiliar o aumento da arrecadação própria das cidades. Porque muitos municípios sobrevivem de ICMS e FPM, mas às vezes eles não têm nenhuma planta genérica de valores atualizada ou ainda estão muito atrasados na regularização fundiária. Tem município que não chega a arrecadar 100 mil de IPTU no ano, então assim, é necessário implementar ferramentas para o aumento da receita própria das cidades. Você tem percorrido o estado como um todo? O estado como um todo. A semana que vem tem a itinerante na cidade de Juína. A gente deve estar percorrendo o noroeste, acho que cerca de 12 a 15 cidades. E aí aproximando a desses municípios. Eu acho que só para a gente finalizar, que ficou uma questão ainda falando sobre o quesito político, presidente, com relação à conjuntura com que o MDB vem construindo aí nesse período de pré-campanha. A gente comentou aqui que ainda não há nenhum apoio, nenhuma definição com relação ao governo, né, que a gente tem ali, por enquanto, esses 3 nomes, mais precisamente vamos dizer 2 aqui, que eu acho que é o que o pessoal tá trazendo bastante, que é o nome do Wellington Fagundes e do Otaviano Pivetta. Mas o MDB em si, ele pretende continuar nessa ideia de federação com republicanos? Vocês estão conversando com outros partidos? O que vem sendo construído nesse momento aí? Olha, o MDB, isso não é uma decisão que depende da gente aqui. Sim, lógico. Mas o MDB conversa hoje tanto com republicanos, tem conversado com o PSDB também a nível nacional, tenho falado com o presidente Baleia Rossi quase que semanalmente, porque daí a gente ouve muita coisa, então eu ligo para ele e falo, presidente, me atualiza. Então eu acredito que nós tenhamos que esperar para ver realmente se vai haver ou não a fusão, como que vai se portar essa situação partidária. E, por enquanto, é diálogo com todo mundo. Eu acho que política é a arte de dialogar, é a arte de virar a página, construir para frente. Então, acredito que a gente tem muito para conversar com todos os atores. É isso. Léo, deixo a câmera aberta para algumas considerações finais que você queira fazer, alguma coisa que faltou aqui hoje no nosso bate-papo. Agradeço a oportunidade do Repórter MT, agradeço a Karine, a você, Ana, toda a equipe, ao Gordo. Agradecer a oportunidade e deixar um abraço a todos que nos acompanharam. E dizer, Léo, que Conexão Poder está de portas abertas, sempre que tiver novidades, notícias que possam fazer a diferença na vida das pessoas, notícias importantes para os prefeitos, conte com a gente aí nessa divulgação. Agradecer demais a sua equipe mais uma vez e a você que está nos assistindo. Muito obrigada e até a próxima entrevista.